Olá, catequista e liderança, você que acompanha a Escola Catequética de Multiplicadores da Arquidiocese de Florianópolis. Esta é a nossa etapa 233 da Escola Catequética de Multiplicadores. Padre Wilson está conosco novamente para aprofundar o tema da espiritualidade e ecologia integral. Nossa gratidão, Padre Wilson, novamente para poder dar essa formação aos nossos catequistas, e com aquilo que o senhor acompanha aí na comunidade, com o que o senhor tem assessorado, a gente pergunta de que forma que, ou por que o Evangelho, por que o seguimento a Jesus também nos torna responsáveis com a casa comum. Por que isso é importante para nós, catequistas? Eu acho que é fundamental e importante porque há uma grande relação de interdependência entre o ser humano e a natureza. Se a gente olha em Jesus, um olhar de Jesus, ele era um olhar muito profundo em relação à natureza, à percepção do movimento da natureza. Ele atua numa relação buscando elementos e observando os processos, como é que a natureza ela fazia o seu processo de movimento, o seu movimento em relação às plantas, em relação à compreensão do produto da terra, em relação a tantas coisas, né? E talvez é importante que a gente, nessa visão da ecologia integral, onde há essa interdependência entre o ser humano e a mãe natureza, o documento do Papa Francisco diz que nós somos uma alça da natureza, nessa relação. E aí compreender isso nesse processo passa em perceber de que a casa comum não é amontoado de problemas que a gente tem que resolver. A casa comum também é um grande espaço de contemplação e aprender a contemplar a casa comum. Porque se aprendemos a compreender, a contemplar a casa comum, aprenderemos, sem dúvida, a lidar com as questões dos desafios da casa comum. Frente a toda essa questão da crise climática, diante de todo esse processo, como é que a gente se coloca à frente disso? Como é que a gente trabalha uma criança para trabalhar a sua relação de fé e vida, fé e a casa comum, numa perspectiva de cuidado com o território onde ela habita, do ponto de vista das questões mais práticas do dia a dia, e ligar isso com a dimensão comunitária, do ponto de vista do meio ambiente. É toda uma discussão muito rica que nós podemos fazer em relação às áreas verdes, em relação ao plantio de árvores, em relação aos processos de reciclagem, e mostrar que nós temos uma corresponsabilidade com a vida da casa comum, né? E fazer isso na prática do dia a dia, ampliando essa compreensão de que nós fizemos parte da natureza, a natureza faz parte da nossa vida, não? Padre Wilson, ali na comunidade, o senhor, com as lideranças, organizou e oferece a Casa Francisco e Clara. Como é que a gente pode conhecer melhor, qual é o objetivo desta casa, nessa visão, né, que o senhor fala para a gente de integralidade, de corresponsabilidade? A que serve a Casa Francisco e Clara, então? A Casa Francisco e Clara, ela tem um objetivo que é o cuidado com a casa comum, na verdade, e a questão de fazer uma experiência no mundo urbano com as questões sociais que envolvem a vida da criança, do adolescente, dos jovens, porque nós temos 6.000 praticamente todos os dias, de 0 a 24 anos, né? É todo um trajeto de caminho. Então, como é que subsidia toda essa rede, como é que trabalha essa relação no mundo urbano, e como é que a gente pode fazer todo um trabalho também no urbano, pensando as questões de pano de fundo, como as problemáticas ambientais, o que impacta o processo da tecnologia, o que impacta toda a discussão sobre cidade sustentável hoje, cidade inteligente. Eu sempre digo, se a cidade não olha para a realidade social concreta
onde vive a população trabalhadora na prática do seu dia a dia, com a não presença do Estado, com as políticas públicas, a gente tem de se perguntar que presença somos nós, enquanto presença de igreja nisso tudo, né? Então, pensar de que a justiça social, se não houver justiça social, não haverá uma justiça ecológica, não? E fazer isso na prática é entrar nessa compreensão do que é a cidade, de como trabalhar uma cidade humanizada, de como trabalhar uma cidade com exercício de cidadania, como trabalhar uma cidade com processos de participação e decisões, como trabalhar uma cidade com o valor da democracia e fazer valer isso nos conselhos de direito, nos conselhos paritários, nas discussões da prática do dia a dia em relação à incidência que envolve hoje a problemática da moradia, a problemática da terra, a problemática do meio ambiente, a problemática escolar, a problemática do lazer, em si, tudo aquilo que diz respeito à vivência do conceito de dignidade no mundo urbano. Então, pensar o mundo urbano a partir dos empobrecidos e a partir do sistema ambiental e ligar essas duas coisas e pensar uma cidade que trabalha a questão ecológica e a questão tecnológica hoje em dia, é como colocar essa tecnologia a serviço da qualidade de vida, a serviço da justiça social. Então, a Casa de Francisco, na verdade, ela quer ser uma inspiração para esse olhar contemplativo da vida da cidade, mas, ao mesmo tempo, um olhar que me move a uma compaixão e, ao mesmo tempo, a um compromisso com essa realidade ampla na prática do dia a dia e pensando o local e o global e pensando nesse local, como trabalhar essas perspectivas que envolvem o drama da vivência dos territórios na prática do dia a dia. Padre Wilson, a Casa Francisco e Clara, ela acolhe visitas? É possível a gente ir com os catequistas ou com turmas de adolescentes ali para conhecer? Como é que funciona? Sim, sem dúvida, esse ano a gente vai organizar o espaço melhor, porque nós vamos estar em 5 pessoas, né? Um argentino, um da Guiné-Bissau, um daqui de Florianópolis e uma pessoa do estado. Então, somos comigo 5 pessoas nessa casa, em que a gente vai desencadear esse ano um planejamento de como nós vamos trabalhar essa relação e de como vamos abrir a casa para uma perspectiva de acolhimento, para uma perspectiva de reflexão, mas sempre basada sobre a questão do território, né? E as problemáticas territoriais. Então, sem dúvida, depois podemos nos organizar nessa direção para discutir essas questões e as experiências que nós já fizemos nessa área educativa, social, ecológica. Perfeito, é uma oportunidade de mostrar com a experiência, né? Eu nunca esqueço quando o senhor foi nosso professor de pós-graduação aqui na FACASC, e a disciplina do senhor não foi em sala, foi subindo os degraus da comunidade e visitando as casas. Então, é um outro estilo de aprendizado, né? É um outro estilo, porque é um estilo que te faz enculturar, te inserir, compreender essa dimensão de reconhecimento da onde tu te insere, né? E pensar a partir do próprio território, a partir da própria realidade socioeducativa, cultural, ambiental, aonde o território está, no contexto da cidade. E como trabalhar as relações centro e periferia, periferia e centro, nessa questão da construção de uma outra lógica, que não é a lógica de exploração, que não é a lógica da exclusão, mas que é a lógica da cultura do encontro. Acho que no mundo do urbano essa é a grande chave. Como é que a gente constrói a lógica da cultura do encontro? E a partir da lógica da cultura do encontro, a cultura da paz, a cultura da justiça social, a cultura da solidariedade, a cultura da aproximação, a cultura de pensarmos as questões da gestão pública e as políticas públicas, né?
a nossa presença nesse universo, não? Então, sem dúvida, vai ser muito rico esse ano, porque a gente vai materializar um pouco o que é essa casa do ponto de vista e do que ela pode oferecer. Perfeito. A campanha da fraternidade deste ano convida a esse processo de visitar, ir em loco e conhecer, né? Para a gente fechar, padre, o nosso pedido é como que o senhor destaca a importância da campanha da fraternidade, por que ela é Acho que a campanha da fraternidade desse ano sobre a ecologia integral, acho que a campanha da fraternidade agora sobre a ecologia integral, ela pode trabalhar uma perspectiva muito voltada para a questão das periferias da arquidiocese. Acho que a arquidiocese ainda não fez um processo de imersão das paróquias e dos centros para compreender essas realidades. E aí compreender e conhecer não é papel, não é ideia, não é fazer análise puramente de conjuntura. É como é que a gente pode fazer trabalho de missões nessas áreas, de entrar nessas áreas, de conhecer essas realidades, e como que a gente pode participar desse processo, fazendo um grande deslocamento de eixo na compreensão do seguimento a Jesus, do ponto de vista de não pensar a paróquia a partir daquela estrutura que ela tem, mas pensar a paróquia a partir das suas bordas, né? Pensar a diocese a partir dos gritos. Eu acho que os dois grandes gritos sempre a questão da mãe natureza, que a gente tem de olhar na grande Florianópolis e na arquidiocese, e a questão do mundo dos empobrecidos, do mundo dos migrantes, do mundo dos encarcerados, de tantos contextos que a nossa diocese tem, do mundo das mulheres. Então, olhar um pouco a partir desses contextos, a campanha da fraternidade e o cuidado com a vida, no resgate da socialização, no resgate das políticas públicas, no resgate de um encontro pessoal com Jesus e a Mãe Natureza, com Jesus e a periferia, com Jesus e todas as questões dessas Galileias que estão aí hoje em dia, né? E adentrar dentro dessas Galileias, para pensar aquilo que diz o Papa Francisco nesse ano santo, como é que a gente se deixa ser convertido por essas realidades, mudanças de atitudes. E a sinodalidade, sem dúvida, enquanto uma visão eclesial, ela só tem que nos levar para olhar essas realidades e construir perspectiva a partir dessas realidades, para materializar o reino de Deus em ações concretas na prática da cotidianidade. E aí creio que fazer um olhar profundo nessa perspectiva, naquilo que diz o documento de Aparecida, para desconstruir estruturas que já não funcionam mais, que não respondem mais, para construir estruturas a partir desse olhar peregrino da esperança. O olhar peregrino da esperança não pode ser um olhar fechado, engessado, tem de ser um olhar a partir dos gritos e a partir de Jesus crucificado e abandonado no seu grande grito dos territórios, e a partir dali pensar como construir estruturas que respondam à cultura da ressurreição, à presença do ressuscitado, ou seja, a cultura da vida, o resgate da dignidade do ser humano. Padre Wilson, a gente agradece muito a sua participação, os seus ensinos. Nós queremos estreitar essa parceria com a Casa Francisco e Clara, levar ali muitos adolescentes, crismandos, para poder conhecer essa realidade, muitos catequistas também, para que todos nós, de fato, tenhamos esta conversão a partir de Jesus Cristo. Você que está conosco na ECAM, reze conosco agora a leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, chegamos no momento da nossa leitura orante da Palavra de Deus.
O texto bíblico de hoje é João, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Convido você a preparar o ambiente para a oração com Bíblia, crucifixo, vela acesa e uma foto da família. Leia atentamente o texto bíblico, identifique os personagens presentes no texto e, com a ajuda do texto, responda as perguntas sugeridas neste cartão. Neste cartão número 2, convido você a dialogar com a palavra e fazer uma breve reflexão do Evangelho lido anteriormente. E agora, façamos juntos a nossa oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.